Olá, viajantes, viajeiros e arvorezinhas do nosso coração. Só para contextualizar, para quem ainda não pegou os nossos primeiros vídeos, arvorezinhas são aqueles que criam raízes que não viajam. Então não sejam arvorezinhas. Que legal, hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante. Mas antes, são 8h51 da noite. Sim, a gente ia gravar esse vídeo cedo, mas não deu impossível. Estava impossível de gravar devido ao calor. Pra vocês terem A noção, gente ia gravar dentro da piscina. são 8h46 da noite, como eu disse, e tá fazendo 27 graus. E a sensação térmica está de 31 graus. Então, esse é o momento que a gente tá conseguindo gravar depois de 3 tentativas frustradas. Então, já deixa o seu like e se inscreve, porque tá difícil de gravar o vídeo com o calor que tá fazendo. Pois bem, vamos para o tema. Hoje a gente vai falar sobre as principais diferenças do nosso ponto de vista, aquilo que é pior e aquilo que é de melhor, entre Brasil e Alemanha. Vamos começar falando sobre os principais pontos positivos do Brasil. Pois bem, e já que a gente começou falando que estava muito quente aqui, que estava impossível de gravar durante o dia, eu coloquei que o principal ponto positivo para mim do Brasil é justamente o clima. Mas tu não acabou de reclamar que estava muito quente? Sim, eu reclamei. Mas eu também reclamei do frio extremo que a gente passou lá na Argentina, preso na neve e o caramba 4. E entre um e o outro eu prefiro sim o calor de 50, 60 graus. Porque aqui a gente consegue colocar uma roupinha assim, onde fica mais fresco, entrar numa piscina, jogar uma água no corpo, tomar um balde, uma mangueirada, o que seja. E isso dá uma melhorada. E agora de noite, fresco não tá, mas tá muito ficando melhor do que o dia. E a gente consegue ter uma noite agradável. Então, pra mim, sim, o clima do Brasil comparado ao clima da Alemanha é muito melhor. Apesar de lá eles terem realmente todas as estações bem definidas, a maior parte do tempo é bem frio. Eu definiria dessa forma, dizendo que o calor a gente resolve, o frio não. E se você for para o lugar mais quente do mundo, para o deserto do Saara, de dia vai fazer um calor infernal, vai fazer 50 graus. Mas à noite vai ser frio. É frio infernal também. Muito frio. Então mesmo os lugares que são muito quentes, à noite é frio. Então a tendência é que fique muito quente e depois vai refrescando. E é o que a gente falou sempre na nossa experiência indo para a Argentina. Ela sempre gostou do frio e hoje ela pode dizer, ainda que fique 50 graus aqui, eu prefiro o calor do que o frio. Eu vou ter que concordar. Isso foi uma discussão nossa de muito tempo, mas hoje em dia eu acredito que o clima que nós temos aqui realmente é muito melhor. E o meu primeiro ponto positivo em relação ao Brasil é a diversidade de alimentos. Eu diria que nem só a culinária, porque a gente vai ver daqui a pouco que há uma divergência em relação à culinária, mas uma coisa indiscutível, a quantidade de alimentos que a gente tem em relação à fruta, as criações que os brasileiros fazem em relação a sabores de pizzas, de pratos, de hambúrguer, de cachorro-quente, etc. A nossa diversidade de alimentos é muito, muito grande em relação a qualquer outro país. Então, principalmente em relação à Alemanha, mesmo que a Alemanha seja um país rico, com muita variedade nos mercados, na rua não é tão comum ver tanta variedade, tanta disposição de alimentos assim. Então, acho que esse é um ponto muito positivo. E aí, o meu segundo ponto positivo para o Brasil são os nossos profissionais da saúde. Nós temos profissionais muito bons. Infelizmente, pra gente e felizmente pra eles, muitos conseguem sair daqui do país, né, e vão pra outros locais onde eles profissionais. Ganham muito bem, mas os que ficam aqui e a gente tem esse privilégio. Sim. Precisamos ser realmente honestos e reconhecer que eles são muito bons. Não é para menos que, como eu disse, a maioria que consegue, que pode, que tem oportunidade, no primeiro momento já sai daqui e vai para outros lugares onde podem ganhar mais e serem mais valorizados. Sim, vem pessoas do mundo todo buscar os nossos profissionais de saúde, tanto na área de estética, cirurgia, quanto dentistas. Os nossos dentistas, indiscutivelmente, são bem melhores que os dentistas alemães. Ponto 2, do meu ponto de vista, cultura mais jovem. O Brasil tende a ter muitas atividades, uma forma de atender os eventos de uma forma muito mais jovem. Então os eventos já são atendendo o público mais antigo, porque a população da Alemanha é mais antiga, uma população mais idosa. Então a cultura de forma geral, as coisas como elas são dispostas, como elas são apresentadas e até dispostas nos mercados, são para atender uma população mais antiga. Então de forma geral, os eventos, como as coisas são abordadas, como você é atendido, no Brasil você é atendido de uma forma muito mais jovem, as coisas são muito mais alegres, eu diria assim. E pela Alemanha, mais uma vez, dizendo ser uma população cada vez mais idosa, as coisas são feitas de forma mais devagar, mais lenta, para atender um público mais carente de atenção nesse sentido. Então, acho que esse é um ponto positivo em relação ao Brasil.
O meu terceiro ponto positivo para o Brasil, eu não poderia deixar passar, é a culinária. Diferente do que o Anderson falou, de diversidade de alimentos, para mim a culinária brasileira ela é realmente uma das melhores do mundo, porque a gente consegue pegar qualquer coisa de qualquer lugar e fazer aquela abrasileirada. Se em algum lugar você tem um sushi, aqui você vai ter um sushi também e brasileiro. Mesmo que seja o padrão de lá, mas tem aqui. E ainda de outras formas. A pizza, que tem famosa italiana, aqui a gente tem e também tem várias outras. Então a gente tem esse dom de pegar receitas criatividade de vários países, principalmente da Alemanha, e trazer pra cá. E até inventar, né? Porque a torta alemã não existe na Alemanha. Essa questão do Brasil é realmente maravilhosa. Mas guarde essa informação, porque como eu disse, ela é polêmica e no final vocês vão entender, porque tem um bônus aí pra vocês entenderem porque que isso é um problema. Verdade, o bônus é internacional. Ponto 3, do meu ponto de vista, é neutralidade diplomática. Por mais que não pareça, esse é um assunto que ela não se interessa muito, que ela não lê muito, mas é um assunto que me preocupa muito. A neutralidade diplomática faz muita diferença pra tranquilidade do cidadão no dia a dia. Então, por mais que a Alemanha hoje seja bem mais tranquila, depois de ter passado por tudo que passou nas guerras que enfrentou, ela ainda hoje tem uma posição muito bem definida. Então, ela, por se aproximar sempre de decisões dos Estados Unidos, por exemplo, ela acaba passando muitos problemas. Muitos problemas acabam agravando para a população alemã e para quem está lá também, trazendo tensões, porque ela tem um lado muito bem definido. Então você sabe que em qualquer tensão, em qualquer conflito internacional, e principalmente por ser uma potência, ela vira um alvo muito fácil. Então eu acho que o Brasil, por ter essa neutralidade de longa data, os nossos diplomatas estarem sempre colocando o Brasil ali em cima do muro, isso, por mais que não pareça, é uma vantagem gigante, que a gente fica de fora do foco. Acho que por problema chegar no Brasil, teria que ter problema com todo mundo primeiro. Agora vamos para os pontos positivos da Alemanha. Principais pontos positivos da Alemanha. Primeiro ponto positivo em relação à Alemanha, do meu ponto de vista. Eu acho que uma das coisas que eu enxergo como uma coisa muito gostosa de se ver na cultura alemã é o zelo pelo bem público. Eu ainda fico muito assustado com o quanto as coisas públicas são destruídas muito facilmente no Brasil. E na Alemanha, pelo contrário, é o extremo oposto. As pessoas zelam muito pelos espaços públicos, pelas praças, pelos pontos de ônibus, pelas estações de trem. As pessoas zelam. Não só não sujando, como é possível ver pessoas cuidando de jardins, cuidando de espaços. Elas cuidam do espaço, elas valorizam muito o espaço público, enquanto no Brasil as coisas... Nós temos uma praça muito próxima da nossa casa que os brinquedos já se acabaram. E são várias obras que a gente costuma ver, principalmente na nossa região, que se acabam muito rápido. Se investe dinheiro, se cria ambientes públicos e isso se acaba muito rápido. Tanto na Alemanha, como são pontos positivos da Alemanha, você vê que as coisas de bem público costumam ser, às vezes, centenárias, porque as pessoas cuidaram durante todo aquele tempo. Então isso eu acho que é uma coisa muito interessante do ponto de vista cultural da Alemanha. Eu acho que mesmo quem não cuida, não prejudica, né? E aqui é fácil ver as pessoas destruindo. Infelizmente. Já o meu ponto número 1 é o transporte público. Isso também gerou polêmicas e vão ver no final, tá? Porque o transporte público, pra mim, é um dos pontos mais positivos que tem na Alemanha. Em pequenas cidades, pequenas mesmo, você consegue ter trem, ter ônibus. Talvez não tenha, obviamente, um avião ali, né? Um aeroporto, por ser muito pequena. Mas você tem todas as cidades, todas. Todas têm uma estação de trem. Um trem ou um ônibus que seja, porque... Você consegue chegar em algum lugar. A Alemanha, ela prioriza isso. Ela cuida de que todos consigam ter o direito de ir e vir, seja lá aonde for. Então você consegue chegar a qualquer cidade. Tá, mas aí você precisa fazer baldeação. Sim, porque... Mas é possível fazer. Nem todo trem vai direto pra onde você quer ir. É que nem um ônibus aqui no Brasil. Mas, gente, vocês não têm noção. O trem é impecável, não tem uma sujeira, não tem um banco rasgado. Os trens às vezes têm até uma mesinha é impecável, não tem pichação, é tudo muito limpo, muito organizado e silencioso. É importante dizer aqui que a gente está falando de um ponto de vista geral do país. Então existem, óbvio, cidades no Brasil que vão ter muito mais transporte do que pequenas cidades na Alemanha, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Nós estamos falando de forma geral. O Brasil ainda existem muitas cidades que não têm meio de transporte nenhum. Enquanto isso, na Alemanha é impossível. Todas as cidades, algum meio de transporte vai ter. Ponto 2, do meu ponto de vista,
Eu diria que é a geografia. A geografia do Brasil, ela acabou fazendo com que os nossos países vizinhos, nossos países que fazem fronteira, fiquem todos na região menos populosa. A maior parte da população brasileira está no centro-oeste, então Rio, São Paulo, Minas são as maiores capitais. E perceba que aonde esse povo está, onde está a maior parte da infraestrutura, está totalmente isolado dos nossos outros países. Isso faz com que a gente fique um pouco isolado em questão de infraestrutura, porque para que esses países nos acessem, eles precisam viajar muita coisa para chegar até aqui. Em contrapartida, para nós também, todas as nossas fronteiras são bem isoladas. E por que isso faz tanta diferença na Alemanha? Como eu disse, a infraestrutura ela é bem distribuída, não existem cidades isoladas. E a Europa, de um modo geral, os países que fazem fronteira ali são todos acessíveis de forma muito fácil. Então a distribuição com que as coisas são feitas torna com que as viagens, os passeios, tudo que você vai fazer, principalmente em relação a passeios internacionais, né, são passeios quase que domésticos, porque fica muito fácil, muito perto. E além disso, as viagens de avião, então se você quer pegar um avião ali da Alemanha para a França, ele não custa muito, é muito barato para fazer. Barato, claro, para eles, né, em euro. Pra gente vai sair um pouco mais caro, mas para quem recebe em euro, trabalha lá e ganha tudo em euro, é muito barato. É muito mais barato do que a gente sair daqui do Rio e ir para Fortaleza. E as principais rodovias da Alemanha, por exemplo, elas são planas. Você consegue ter acesso entre as cidades de forma muito rápida. No Brasil, não. Se você pegar as principais capitais, como eu falei, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, todas elas você vai precisar atravessar uma serra. Isso dificulta o transporte por trem, por qualquer outro meio de transporte, além de tornar a viagem muito mais longa, muito mais difícil, muito mais demorada. Mesmo que a gente aponte para o sul e diga, Florianópolis. Florianópolis, para você subir um pouco mais, você também precisa atravessar a serra. Para descer, também precisa acessar a serra. Então, toda a nossa infraestrutura está localizada em uma posição geográfica que atrapalha muito o país. O meu segundo ponto positivo, já que eu falei sobre o transporte público ser limpo, é a limpeza em geral do país. Você não vê lixo na rua, você não vê ninguém tacando nada no chão. Pichação é um negócio que é muito, muito, muito difícil de você encontrar. Às vezes num lugar realmente muito deserto, embaixo daquela ponte que passa o trem lá no raio que o parque. E quem fez não foi alemão, provavelmente. Você encontra, mas a limpeza no geral ela é impecável. Você não vê lixo nos rios, não vê lixeira transbordando, enfim. O ponto de limpeza pra mim é algo que me surpreendeu bastante e me surpreende ainda. Isso tem a ver com o ponto que eu disse do zelo pelo bem público, né? As pessoas cuidam, elas não só não sujam como cuidam. Elas guardam no bolso, guardam na bolsa, carregam na mão, mas não jogam no chão. 3, como eu disse, nós estamos falando de país. Existem espaços públicos no Brasil um pouco mais para o sul, como praças, parques, etc. Sim, mas estamos falando do contexto geral. E de forma geral, a Alemanha, todas as cidades têm algum espaço público. Existem atividades no leito dos rios, as pessoas têm alguma coisa para fazer. Então, espaços públicos têm com uma diversidade muito grande e com uma qualidade muito boa. Os eventos que acontecem são muito bonitos, são muito bem elaborados. Ela é apaixonada pelo Weihnachtsmarkt, que é um evento muito lindo, muito bem elaborado, até o que eles têm lá, que seria próximo do nosso carnaval, são eventos que são muito bonitos. Os espaços públicos, de forma geral, são muito mais elaborados, com muito mais atividades, com banheiros bem cuidados, com materiais inox, ou seja, toda a infraestrutura dos espaços públicos são muito bonitas, enquanto aqui, por exemplo, a gente encontra lugares que são extremamente turísticos, extremamente movimentados, extremamente utilizados pelo público, e às vezes você não tem banheiro público, quando tem, está trancado ou destruído. Eu acho que esse é um ponto muito positivo em relação à Alemanha, que é a existência dos espaços públicos. Aqui a gente quase não tem esses espaços. Inclusive, ele falando disso me fez lembrar que os banheiros químicos lá são realmente impecáveis. Limpos num Temos nível um vídeo mostrando. Que é absurdo. Você tem papel higiênico lá disponível sempre, bem limpinho, cheiroso e com sabonete. Isso pra gente é difícil até de falar, né? Porque deveria ser o comum de você achar papel higiênico no banheiro público, mas aqui não tem, simplesmente não tem. Então pra gente, quando a gente chegou lá, foi um susto encontrar água limpa para lavar a mão, sabonete, papel higiênico. E nós não estamos falando de um banheiro que estava no lugar vigiado ou cuidado. Não, esse é um banheiro público que estava no meio de uma floresta. Bem isso. Isso, bem isolado. E ainda assim não tinha nada de depredação nesse ambiente. E aí eu queria fazer uma junção no meu terceiro ponto, que é a beleza da Alemanha com a qualidade de vida. Por que eu quis juntar os dois? Pra mim é algo muito grandioso, toda a estrutura. Vamos dizer assim, eu acho linda demais a arquitetura.
germânica. As construções são lindas demais pra mim. Secular, né? Eu sou apaixonada, pra mim é fantástico. E a qualidade de vida que eles têm lá é realmente fora da caixinha. As pessoas lá, elas sabem como aproveitar. Ao contrário de muitas vezes aqui no Brasil, que eu percebo que a gente não dá valor a uma tarde gostosa, num clima agradável de sair. Lá eles têm esse prazer de ir a um parque, de sentar e fazer um piquenique, de entrar num rio e se refrescar. Eles têm o prazer de, quando tá no frio, ir patinar no gelo, descer de esqui. Então eles sabem aproveitar a vida, eles sabem curtir cada estação. E eles conseguem fazer isso sem gastar muito, sim, ou sem se cobrar muito. Eles simplesmente sabem fazer isso. Então, se você não tem cultural. Se você não tem muito dinheiro, por exemplo, você consegue ver na rua uma criança de trenozinho sendo puxado pela mãe de bicicleta. É algo muito bonito de se ver. Essa questão da beleza também faz parte daquilo que a gente estava dizendo mais uma vez. Eles têm o hábito de cuidar das coisas, então é normal ver as fachadas das casas serem bem cuidadas, bem desenhadas, bem elaboradas. Então eles têm uma preocupação com a estética, coisa que às vezes a gente não se dá conta e não se preocupa. Tirando isso tudo que eu falei também de qualidade de vida, eles têm muitos museus, teatros, enfim, tem uma série de programas culturais lá que as pessoas não perdem as oportunidades. Como nem tudo são flores, agora vamos para os pontos negativos. Então vamos lá, bem objetivamente, os 3 principais pontos negativos do Brasil. Então, para mim, o principal ponto seria a desinformação. Eu vejo que aqui no Brasil as pessoas acreditam muito. Em qualquer coisa. Você recebe uma informação e você não procura para saber se ela é verdade ou mentira. Eu não estou aqui falando diretamente a uma pessoa. Eu sei que existem muitas pessoas, sim, que são informadas, mas a gente está falando de estatísticas, tá? Então isso quer dizer que a média do brasileiro realmente é desinformada. E mesmo pessoas informadas acabam caindo em fake news com muito mais facilidade. Mas eu não vejo só nisso. Eu acho que a gente escuta e aceita muito fácil. Sim. Isso vai para política, isso vai para marketing, isso vai para qualquer... O alemão é mais desconfiado, né? Qualquer aplicativo que esteja te vendendo algo, a gente acredita muito e não vai dar uma conferida. Então a gente cai muito em golpe. Sim. A gente atende ligações que sabe que podem ser duvidosas, mas aí alguém fala algo para te deixar já assustado e cai. Acredita em coisas mirabolantes, em planos, dinheiro fácil o tempo todo. Para mim, a desinformação aqui no Brasil é um ponto muito negativo. Primeiro ponto mega negativo em relação ao Brasil, do meu ponto de vista: corrupção. E aqui já vai um adendo. Às vezes a tendência é que a gente leve a interpretar corrupção a governo. Eu diria que não. Eu acho que a corrupção no Brasil ela é endêmica, ela é sistêmica, ela está em tudo e qualquer coisa. Desde a forma que as propagandas são apresentadas, que você precisa de alguma forma ganhar alguma vantagem, ou pular uma fila, ou ter um caminho rápido. Se você clicar agora, você vai ter uma vantagem em relação a alguém. Então essa sensação de que você precisa ganhar vantagem de algum modo, eu percebo que isso está em tudo no Brasil. Isso às vezes cansa, principalmente quando você começa a viver em outros ambientes e ver que nem tudo funciona dessa forma. E aí também envolve sistemas de governo, sistemas públicos. Eu já passei por várias situações aqui, por exemplo, de Detran, de você ser pressionado a pagar suborno, e aí envolve polícia, envolve sistemas que às vezes estão completamente isolados de uma necessidade de você precisar pagar uma vantagem ou receber uma vantagem. E às vezes você, até na proposta com que te abordam, se você fizer isso, você consegue chegar mais rápido ou ter vantagens em relação a alguém. Você sempre tem essa necessidade de ter vantagem em relação a alguma coisa. E isso cansa, isso para mim é um ponto muito negativo em relação ao Brasil, porque a gente acabou se naturalizando com isso e achando que sempre alguém vai ter vantagem. Mas enfim, na minha percepção, a sensação de corrupção no Brasil ela é muito alta. E isso para mim é um ponto muito negativo. Pois bem, o meu segundo ponto negativo sobre o Brasil é a infraestrutura. Eu não vejo que o Brasil tem uma infraestrutura que seja boa, mas assim, de forma alguma. Falando de novo, no geral, nós não temos estradas boas. Quando refazem lá, né, que tá cheia de buraco, abriu, eles passam uma fina camada, uma semana depois o negócio já tá todo ruim de novo. Tem muitos lugares, inclusive aqui em Búzios, que não tem tratamento de água e esgoto, não Quase temos nada tem. saneamento. É realmente vergonhoso parar para analisar que a gente não tem coisas básicas de infraestrutura. Enquanto isso, lá na Alemanha, não tem
como não ter? Em local de fazenda tem, nos lugares mais desertos, mais distantes tem. Não existe um local onde você veja um asfalto com buraco. Tanto que os automóveis lá duram décadas e décadas e décadas e quase nunca precisa ser feita a manutenção. É quase impossível fazer manutenção. Então, para mim, a infraestrutura no Brasil é vergonhosa. E quando a gente fala de infraestrutura, é provável que alguém diga assim: mas o Brasil é gigantesco. a Alemanha é pequenininha, não é possível de comparação. Como ela disse, é sim. Nós não estamos falando da ausência, nós estamos falando de lugares que foram recém-feitos e já estão destruídos. Então, foi mal feito. A infraestrutura do Brasil ela é ruim porque é mal feito. E aqui vai um ponto agora polemicíssimo, mas é o meu ponto de vista, é a minha sensação. E eu diria que um ponto horrível em relação ao Brasil é hipocrisia. Eu sinto que o Brasil ele é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Como assim? Eu vou começar aqui com um ponto bem delicado, que é o racismo. O Brasil é um dos países que tem um nível de racismo gigante, mas ninguém se diz racista. O Brasil é um dos países mais corruptos, mas ninguém se diz corrupto ou identifica a corrupção nos seus atos. O Brasil ele é um país muito ativo em relação à propagação de religiões, de imposição de fé, imposição de religião, quando a prática disso você não vê. Então o Brasil ele tem muito desse ponto de pressão social, de positivismo, de querer te ensinar algo, mas a gente acaba não vendo isso. E como a gente está falando em relação ao oposto, à Alemanha, é muito comum que as pessoas digam assim: mas o alemão ele é mais preconceituoso, o alemão ele é mais racista. Eu diria não, é porque é mais fácil você ver alguém que é dizendo que é, porque para eles é muito mais normal dizer: olha, eu não gosto disso, ou eu penso dessa forma, do que o brasileiro. Então eu diria que em números absolutos é mais provável que tenha muito mais disso no Brasil, mas você não vai perceber. E a gente não está falando por quantidade, a gente está falando por porcentagem. Sim, estou falando por filosofia geral. De forma geral, é muito comum você ver que o brasileiro ele nunca consegue, por exemplo, admitir a ignorância. Todo mundo sabe de tudo, sabe sobre qualquer coisa, sabe sobre futebol, sabe sobre política, e ele sempre conhece a verdade. Quando, no fundo, a gente não reconhece que não sabe. Então, para mim, esse é um ponto muito negativo em relação ao Brasil, é uma percepção que o pessoal de fora também tem. Até na forma da gente falar, como dizem, o brasileiro não sabe dizer não. Ele sempre verdade. diz: "Ih, vamos marcar? Vamos!" E esse vamos... Nunca acontece. Vamos, e você gosta de algo? Eu gostei, mas não gosta. O alemão, se ele não gostar da comida, ele vai te dizer: não gostei. O brasileiro, não. Terceiro ponto negativo do nosso país: segurança. Esse acho que é o mais falado de todo mundo. Que também é um ponto que vai trazer um pouco de polêmica lá na frente. Lá na frente vocês vão entender. Esses pontos são polêmicos. Os bônus são incríveis hoje. Então, gente, tem alguém aí que discorde de mim com relação à segurança do nosso país? Deixa aí nos comentários. Todo mundo vai concordar. Porque eu não me sinto segura no nosso país. E eu acho que muita gente também não se sente. Eu não me sinto segura pelos profissionais que a gente tem em vários locais. Eu não me sinto segura porque é tanta coisa acontecendo a todo tempo que você não consegue simplesmente parar pra pensar se você pode sair de casa sozinha de noite. Você não consegue entrar às vezes em um lugar e imaginar que vai sair de lá. Então a gente fala isso sobre as comunidades que tem, principalmente no Rio, né? Que tem lugar que você pode não sair se você entrar. Não só, né? A gente também viu isso no Nordeste, viu no Sul. Pois é, eu simplesmente não me sinto segura. Você vai numa praia deserta, é uma praia, mas pode acontecer qualquer coisa ali e você não se sente segura pra ir lá. Então eu acho que a segurança no nosso país não reflete nada de positivo pra mim. Eu poderia falar uma hora sobre isso, mas a última a gente viu um guarda municipal furtando um celular. E as matérias são geralmente assim: se descobriram um desvio, tinha um policial envolvido, era um delegado, era um investigador. Então a segurança ela tá ruim na segurança. Nós não temos segurança. Pois é, eu não me sinto segura, essa é a verdade. Terceiro ponto da minha visão: desapego à cultura. O que eu percebo? Acho que o Brasil ele já tem uma dificuldade em formular o que é o brasileiro. Em identificar o que é o brasileiro, o que é a nossa cultura. Nós temos um desprezo pela nossa cultura, principalmente sobre mitos, né? Os nossos mitos são sempre desprezados. Mula sem cabeça, cruzes. Mas a gente pega muito de fora. Então a gente aprecia muito a cultura dos outros. A gente tá falando em Black Friday, em Halloween, em Papai Noel. A gente acaba apreciando qualquer outra cultura que não seja
seja nossa. Isso pra mim é horrível para um país. Quando a gente não valoriza aquilo que é nosso, aquilo que é a nossa terra, aquilo que a gente tem de maravilhoso, a gente tem muita coisa. E quando eu falo sobre cultura, eu falo também sobre pensadores, sobre os nossos talentos, sobre as nossas músicas. A gente tem sempre um desapreço por aquilo que é nosso. E isso eu acho ruim. E em relação à Alemanha, eu vejo que eles valorizam muito os pensadores, os filósofos, as culturas que eles têm, eles valorizam durante séculos, né? Tem festas e tradições que são seculares, eles cuidam disso com muito carinho. E do meu ponto de vista, isso é horrível em relação ao Brasil. Eu vejo isso da mesma forma, infelizmente. Parece que a gente não consegue ter um mínimo de carinho com aquilo que nós mesmos criamos. Sendo que é muito bonito você poder fazer algo que é seu, sabe? Você valorizar isso. E como ele falou, nós temos tantas histórias, tantos mitos, tantos folclores. Sim. E caramba, cadê isso na prática? Foi tudo abandonado, né? Coisas básicas como cordel estão se perdendo, como folia de reis, que eu queria apresentar para eles, já tá difícil achar. Nós achamos um grupo de senhores bem velhinhos que já... Acho que só tem um jovem entre eles e um jovem não faz mais folia de reis. Então são culturas que vão sumindo, vão se acabando porque a gente não valoriza. E agora? Os pontos negativos da Alemanha, será que tem? Todo lugar tem. Ponto número 1, negativo da Alemanha. E esse eu posso dizer que não é polêmico, porque é ruim até para os alemães, tá? Tá dando spoiler dos bônus já. Burocracia. Bom, conhecido como um dos piores países do mundo. Em relação à burocracia, deixa eu só qualificar. A burocracia lá é muito, 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 muito grande. É absurda a quantidade de papéis que você tem que entregar. Tudo tem papel. A quantidade de documentos que tu tem que juntar. Tudo na Alemanha é papel. É burocrático. Não tem como você pedir um telefone pra tua casa sem que seja burocrático. É impossível você fazer uma cirurgia sem que seja burocrático. Pedir uma televisão sem que seja burocrático. Pagar uma conta, tudo. Tudo precisa de muito papel. Pra quem quiser, inclusive, abrir uma empresa... Aí que as coisas vão para as cucuias, porque é muito burocrático. Muito, se você acha a burocracia do papel. Brasil elevada, lá é 10 vezes pior. Como eu disse, está entre os piores países, né? Em termos de burocracia do mundo. Spoilerzinho, tem gente saindo de lá para tirar a carteira de motorista em outro país. E aí, em seguida, já o meu ponto que está muito ligado a isso é o atraso tecnológico. Além de ser muito burocrático, o país é extremamente atrasado tecnologicamente. Muita gente ainda não tem maquininha de cartão de crédito, ainda não tem acesso a serviços básicos, ainda não tem site. É muito difícil você ver um site que funcione. Os sites não são amigáveis ao cliente. Às vezes você precisa fazer uma pesquisa, uma viagem pelo site para tentar achar o lugar onde você precisa clicar para comprar o produto que você quer. Então é muito difícil. A própria internet na Alemanha, ela ainda é muito lenta. Mas mesmo que você encontre lá no site aonde falar com o vendedor ou com quem falar, você não vai resolver nada pelo WhatsApp, você não vai resolver nada pela internet. Você sempre vai ter que levar toda a papelada, toda a documentação direto lá no escritório, porque online tu não resolve nada. Então, por mais que pareça incrível, inacreditável, muitos lugares ainda não tem fibra ótica na Alemanha. Eles ainda tendem a usar equipamentos muito velhos. Como eu disse, é normal para as pessoas. Então, muitas das coisas que para a gente aqui já estão ficando obsoletas, para eles ainda está sendo utilizado de uma forma muito comum, como, por exemplo, o uso de DVDs. Enquanto pra gente isso já passou há muito tempo, nem se vende mais equipamento. E aí, culturalmente, eles têm uma certa aversão, uma certa segurança ainda em relação a abrir mão dos equipamentos antigos. É muito comum ver telefone de linha ainda, daqueles telefones bem antigos. Então é natural deles que eles tenham dificuldade de abrir mão de equipamentos um pouco mais antigos por equipamentos mais tecnológicos. O meu ponto número 2 não poderia ser diferente, é o idioma. Esse, mais uma vez, é um ponto negativo também para eles, tá? O idioma é realmente muito difícil, considerado um dos idiomas mais difíceis do mundo também. O alemão é cheio de pegadinha. Sim, estamos estudando há muito tempo e é difícil. É bem complicado, ele é muito difícil, tanto a pronúncia quanto a compreensão daquilo que você está falando. Uma mesma palavra pode ter 4 significados diferentes
em diversos contextos e é difícil até mesmo para eles explicarem pra gente como que funciona isso na prática. Sim, às vezes eles não sabem explicar, só dizem é assim. O idioma é realmente um ponto assim que interfere bastante na hora de você pensar, viajar para a Alemanha, morar na Alemanha, você fica com aquele pé atrás, porque leva bastante tempo para você aprender, não é que nem o inglês que a gente pega rápido, não. Mas mesmo tendo nascido lá, como a gente disse, para os alemães, o alemão é complicado. Existem regras que não têm lógica, são dificílimas de entender. Eles têm 3 artigos, vai aqui uma implicância, né, para o brasileiro que fala, vai ter mais um artigo, na Alemanha são 3, tem o feminino, o masculino e o neutro, e tem palavras que podem ter 3, 4 significados diametralmente opostos, mas muito opostos, que não faz o menor sentido. Para eles, ainda hoje, para quem estuda muito o alemão, ainda se torna um problema. E aqui vai um ponto que eu preciso ser bem delicado para falar, mas que você provavelmente vai entender. É a frieza. Eu acho sim que por tudo que eles passaram, pela filosofia nórdica, né, da onde vieram os germânicos, eles trouxeram naturalidade com a frieza de tratar as coisas. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam. O sistema de ensino da Alemanha ele é dividido em 3 pilares, ele é basicamente classes. Isso é definido quando a criança tem 10 anos de idade. Para não aprofundar muito, a criança com 10 anos ela precisa fazer uma prova, e se a criança não passar, ela vai ter um trauma pro resto da vida, porque ela vai ser avaliada abaixo, ela vai ser tratada como uma criança incapaz. Então isso gera um trauma para eles para a vida inteira. E para eles, para os adultos, isso é normal. Essa criança tem que estudar muito, e aos 10 anos, se ela não passa nessa prova, vai ser identificada como um ser humano inferior. Então essa situação é apenas uma que demonstra com que o alemão ele vê as coisas de uma forma um pouco mais fria. Então ele se relaciona com algumas questões humanas, com algumas questões de outros países, a forma de enxergar, inclusive com as próprias situações. Às vezes você pode achar assim, mas isso é xenofobia em relação ao pessoal de fora. Não, com os próprios alemães, com os próprios filhos, eles são muito frios. Então isso acaba refletindo na sociedade de uma forma bem delicada, né? Que acaba tendo resquícios de algumas coisas ainda do passado. Dome do bigodinho. Tem muito disso, então é muito comum ver essa frieza em relação ao ser humano. Só para finalizar essa questão do aprendizado que ele estava falando, quando ele diz que isso vai ficar marcado, é porque as pessoas são obrigadas a colocar no currículo qual foi a nota que ela obteve e qual nível que ela obteve. Ou seja, se ela coloca lá que foi aquela primeira da classe, que o povo chama lá na Alemanha de Burrildo, a galera praticamente nem olha o currículo. Pro resto da vida mesmo. Você imagina, com 10 anos você nem tá entendendo direito o que tá acontecendo e você vai passar o resto da sua vida sendo julgado por aquela nota que tu tinha lá quando era criança. Então, é triste, mas é o jeito que eles veem. Pra mim, o terceiro ponto negativo é basicamente o oposto do que eu havia dito sobre o positivo do Brasil, que é o clima. O clima na Alemanha é frio, maioritariamente. É isso, a gente acabou tendo uma opinião um pouco divergente também no finalzinho que tá chegando. Eu gosto bastante, sim, do friozinho, mas não do frio extremo. Eu curto aquele ambiente fresco, mas o problema é que na Alemanha é fresco demais e só tem um calorzinho no verão, porque todas as outras estações são frescas para congelante, e isso impossibilita você de fazer uma caminhada, isso te desanima várias vezes, isso causa um pouco mais de depressão. Não acho também muito legal isso, é muito tempo chovendo. Tem muita chuva na Alemanha, então esse é um ponto que pra mim é bastante negativo. E para concluir, o futuro. Do meu ponto de vista, a Alemanha hoje é um país que perde muito em relação ao Brasil por causa do futuro. Enquanto o Brasil está crescendo, ainda está se desenvolvendo, ainda é um país ruim, o futuro do Brasil é positivo. E em relação à Alemanha, é quase que um consenso entre os alemães que provavelmente daqui a 10 anos sequer a Alemanha talvez exista, porque a taxa de natalidade da Alemanha é muito baixa, eles não querem mais ter filhos. A população já é uma população bem idosa. E a Alemanha meio que está sendo invadida ou dominada por culturas externas. Tem muita gente indo morar na Alemanha e levando as culturas de fora. E por essas questões de se envolver, de ter uma posição militar definida, por ter um lado escolhido, ela acaba sendo um alvo, como eu disse, e trazendo visões negativas em relação ao povo, que faz com que as pessoas que vão para lá, às vezes, também querem destruir a cultura. Em relação à segurança, como a gente estava dizendo, já não é mais a mesma coisa, a segurança está caindo muito na Alemanha. Em relação, inclusive, a essa questão dos patrimônios, algumas coisas já estão sendo destruídas, boa parte por causa do pessoal que vem de fora, boa parte por causa da própria cultura, mas a Alemanha está se dissolvendo, então ela era um país brilhante, mas o futuro não é muito bom para a Alemanha. E agora vamos para o bônus. É óbvio que a gente foi investigar um alemão nato,
executivo que tem uma vida muito interessante porque ele vive 6 meses na Alemanha, 6 meses no Brasil. Então ele também tem muita bagagem, muita prioridade para poder dizer o que ele pensa sobre esses pontos de vista. E ele tem os pontos dele. Observação, 6 meses de verão para lá, né, os mais quentes, e 6 meses no Brasil também dos mais quentes. Então vamos para o bônus e começar a dizer o porquê que a gente falou que esses pontos seriam divergentes. Porque a primeira coisa que essa pessoa falou, que é melhor na Alemanha, e isso trouxe um aprendizado pra gente, é a comida. Então, pra gente, a gente também falou que a culinária brasileira é a melhor, e pra ele a culinária alemã é a melhor. Então talvez a gente comece aí num ponto divergente, porque eu acho que a culinária ela acaba tendo aquela sensaçãozinha de casa de mãe, né, de casa de vó, e a gente acaba gostando mais da culinária do nosso país. Foi por isso, inclusive, que eu troquei o que eu estava dizendo e não falei culinária, mas falei diversidade. Porque, de fato, lá tem uma diversidade menor de alimentos, mas para ele, para a pessoa que a gente entrevistou, a comida alemã é a melhor. O que é uma questão muito curiosa, porque por mais que a gente tenha uma quantidade muito maior de alimentos e de receitas diferentes aqui, para ele, o pouco que ele come lá, porque eles repetem bastante, né? Batata com carré, batata com linguiça, batata, repolho. Ele ama essa culinária, ele não gostaria de trocar isso, tanto que praticamente não come aqui no Brasil. Então isso foi um ponto polêmico, né? Porque pra gente é indiscutível que a comida brasileira é a melhor. E também é polêmico porque tem muito turista que vem pra cá dizendo que a comida brasileira é a melhor. Mas pra esse alemão, é alemã. E o segundo ponto positivo foram as viagens baratas. Na Alemanha você consegue, como a gente havia até comentado antes, que ele falou no ponto de geografia, viajar ali pela Europa de uma forma muito barata. Até internamente. E como ele disse, as paisagens mudam muito. Em pouco tempo de viagem, você não precisa fazer viagens longas, de muito tempo, para poder ver algo diferente. Nós falamos aqui, inclusive, que a gente fez uma viagem Alemanha-Londres, que atravessa oceanos e pagamos 30 euros. Para ele, esse é um dos pontos mais positivos que tem, e eu acho que a gente concorda com isso. A gente concorda muito, o Brasil é muito caro. E para ele, sendo bem rápido, mas esse foi um ponto positivo para ele, a Alemanha ganha em relação aos amigos. Para ele é muito mais fácil fazer amigos, porque ele é alemão, obviamente, e fez os amigos dele na Alemanha. Mas só para constar, para ele um ponto positivo em relação à Alemanha são os amigos. E só fazendo um parênteses aqui, quando ele fala amigos, são amigos de verdade, não é amigo do Brasil, que a gente fala, é amigo, a gente conhece uma semana e é amigo. Lá não, eles precisam cultivar isso por anos até chamar de amigos. E é como eu falei, justamente porque o Brasil tem essa habilidade de ser hipócrita, o brasileiro chama todo mundo de amigo, todo mundo é amigo, pro alemão não. Até você conquistar o status de amigo, você desenvolveu muita coisa para que essa amizade fosse uma amizade real. E aí eles cultivam a amizade durante muito tempo. Que eu acho que é uma habilidade que o brasileiro também não tem. Amigos de verdade. E acho que uma coisa que a gente concorda muito é que ele diz que um dos pontos positivos em relação ao Brasil é o nosso clima. Eu acho que não tem como discutir sobre isso. Tanto que ele fica 6 meses lá, nos dias mais quentes, e aqui os dias mais quentes. Então, isso quer dizer alguma coisa. O segundo ponto que ele falou de positivo no Brasil é o preço, que para ele é muito barato. Só que a gente precisa entender que é melhor para ele porque ele recebe em euro. E aí, conversão de euro para real realmente fica muito positivo. Para ele, tudo que é muito barato. Já pra gente fazer a conversão real para euro, a coisa não fica assim tão boa e tão bonita. E a gente passou por uma situação engraçada, porque a gente pegou o finalzinho disso acontecendo na Argentina, né? Então, pra gente, a Argentina era barato porque o real era mais valorizado. Agora a realidade não tá assim. Agora já não tá mais desse jeito. E por último, o ponto positivo para ele em relação ao Brasil é a caipirinha. Eles adoram vodka, né? Então, na verdade, seria uma caipivódica. Caipivódica. Então, a caipirinha... E eu realmente considero, assim, que a caipirinha é um drink muito bom, né? Bem diferenciado e com o nosso limão, que eu acho que não tem em outro lugar do mundo. Não, o limão da Alemanha é super seco. Esse limão que a gente consome aqui, que é o limão Tahiti, que eu acho que só tem em regiões tropicais, Brasil, faz com que a nossa caipirinha seja fantástica. Com relação ao ponto ruim aqui do Brasil... O primeiro foi o trânsito. Não tenho como discordar. Na verdade, nesse ponto eu discordo, né? Porque a referência dele é apenas de alguns lugares do Brasil. Se a gente fala de Brasil de forma geral, o Brasil é tão grande, tem tanta cidade que às vezes não tem trânsito nenhum, mas os pontos principais das principais cidades, pela falta de infraestrutura, o nosso trânsito é muito ruim. Mas é isso que eu ia falar. Aqui no geral é realmente bem complicado. Vários lugares com semáforos ruins ou sem semáforos. Um monte de quebra-mola. Quebra-mola que não para nunca mais. Gente, na Alemanha não tem quebra-mola. As pessoas respeitam.
Então, realmente, pra quem tá vindo da Alemanha pra cá, pra gente já é ruim, pra quem tá vindo de fora é pior ainda. E no ponto de vista dele, um dos pontos negativos hoje em relação à Alemanha é a quantidade de imigrantes. Então, enquanto pra gente o ruim é que a Alemanha tem uma dificuldade de aceitar imigrantes, a Alemanha passou um certo período aceitando muitos imigrantes, principalmente muçulmanos, e para esse alemão que a gente ouviu, esse é um grande problema hoje, porque cresceu muito o número de imigrantes, esses imigrantes não se adaptaram à cultura alemã, e a Alemanha está ficando um pouco perigosa. Não respeitam a polícia, não respeitam as autoridades, não querem aprender alemão, e esse é um ponto negativo na opinião dele, e eu acho que a gente acaba concordando, porque como a gente disse, a tendência é que a Alemanha se acabe. Pois é, e tirando tudo isso, o governo ainda paga para essas pessoas, então tem gente que está lá com 12 filhos, recebendo 10 mil euros por mês sem fazer absolutamente nada. Insustentável, né? E para concluir, como a gente falou que seria muito polêmico essa opinião, ele também diverge em relação ao transporte público. Porque na opinião dele, o Brasil tem um transporte público muito melhor. E eu vou explicar o porquê desse conflito e você diz a sua opinião. Para ele, o transporte do Brasil é melhor porque a gente tem muito ônibus. Só que mais uma vez eu volto a dizer, essa é a visão dele em relação a uma cidade. Porque existem cidades no Brasil que sequer tem um ônibus. A gente já falou de Virgínia, Minas Gerais, que não tem transporte para lugar nenhum. Então, pra gente, quando a gente diz que o transporte é melhor na Alemanha, porque como a gente falou, todas as cidades têm transporte. Ainda que algumas o ônibus demore mais, os ônibus são melhores e são suficientes para ligar você a algum lugar da cidade. Tá? Óbvio que você não vai ter ônibus o dia inteiro, como existem cidades no Rio de Janeiro que é ônibus de 5 minutos. Tem linhas no Rio de Janeiro que são de 3 em 3 minutos, é um atrás do outro, porque tem muita gente. Então, na nossa opinião, o fato de ter muitos ônibus não torna o transporte do Brasil melhor. Mas para ele, sim. O que é um tanto curioso, porque ele tá falando essa questão de que talvez não tenha lá muitos ônibus, mas o trem, por exemplo, se ele tem que passar por aquele lugar, ele vai passar ali no horário que ele passa em qualquer outra estação, no sentido de que ele vai ter que passar por ali, ele vai parar ali, e com gente ou sem gente, ele vai estar parando ali. Então não faz diferença. Isso é uma coisa que ele nem se dá conta, né? De que a gente não tem trem. É, mas ele não se dá conta, porque na Alemanha ele não precisa, porque lá é fácil você ter um carro, você paga o imposto de forma barata, você não precisa fazer muita manutenção no carro, porque as estradas são perfeitas, o máximo que você faz é trocar os pneus para pneus de neve quando tem neve. Nossa, que difícil. E aí quando eu falo de trem, o trem literalmente interliga toda a Alemanha e também a Europa. Você pega um trem e vai para outros países. Enquanto você olha para os trens do Brasil, possivelmente alguém que já pegou trem, que mora numa capital, pense que o trem é gigante. E a linha, se você olha, é quase nada, não atende nada, só atende aquele pedacinho de cidade. Nós não temos nenhum trem que ligue capitais importantes, nós não temos trem para nada praticamente. Então a Alemanha é toda interligada e no nosso ponto de vista, divergindo dele, o transporte público na Alemanha é muito melhor. É muito melhor e é muito mais limpo e bem cuidado. E mais barato. E mais barato. Então acho que a gente falou pra caramba, a gente conclui esse vídeo por aqui, são as nossas percepções. Como eu disse, pode ser que isso daqui a pouco já esteja desatualizado, porque a Alemanha está vivendo uma revolução. E pode ser que o Brasil, quem sabe, daqui a um mês tenha trem, avião barato, transporte público de qualidade. Se eu acredito que isso pode acontecer assim? Não, mas tudo pode acontecer. Segurança, por exemplo, o Brasil não vai melhorar. Muito obrigada por terem ficado com a gente. Deixe não seus esquece dos likes. E não crie raízes, né? Vai conhecer e discordar da nossa opinião. Só para concluir, a gente viu um vídeo esses dias que eu ia fazer um react, a gente acabou não fazendo, de alguém que disse que quem não gosta do Brasil é burro, mas ele não conhece outro país. Então não concorde com a gente, nem discorde. Formule a sua opinião viajando. Viaje o tanto que você puder. Tchau, tchau. Tchau! I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes.